Você já se sentiu esgotado? Cansado, talvez não do trabalho ou da rotina, mas de algo mais profundo. Um cansaço espiritual. Aquela sensação de estar correndo em uma esteira de obrigações religiosas, tentando de tudo para agradar a Deus, mas sentindo um vazio por dentro. Você ora, você lê a palavra, você serve na sua comunidade, você tenta fazer tudo certo, mas no silêncio do seu coração, uma pergunta ecoa. Será que é isso? Será que estou fazendo o suficiente? É uma jornada pesada, cheia de fardos e de uma busca incessante por aprovação, que muitas vezes nos deixa mais distantes e frustrados do que perto de Deus. E se eu te dissesse que a Bíblia contém uma resposta, uma frase única, revelada por Deus através de um profeta, que pode desmontar todo esse peso? Uma chave que não adiciona mais uma regra à sua lista, mas que, ao contrário, simplifica tudo e te mostra o caminho direto, simples e profundo para o coração de Deus. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma verdade tão poderosa que, quando compreendida, tem o poder de transformar a sua caminhada de um fardo pesado para uma jornada leve e cheia de propósito. Fique comigo, pois o que vamos descobrir juntos hoje não é uma nova lei para ser cumprida, mas uma verdade para ser vivida, uma libertação para a sua alma. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a este nosso momento de refúgio e reflexão na Palavra de Deus. Se você busca essa clareza espiritual, se a sua alma anseia por essa libertação, eu te convido a deixar a sua curtida neste vídeo e a se inscrever no canal, para que possamos caminhar juntos semana após semana nesta jornada de aprofundamento na fé. Antes de mergulharmos nesta verdade transformadora, eu quero que você saiba de algo fundamental. Deus te vê. Ele vê o seu esforço, a sua dedicação, mas acima de tudo, Ele vê o seu coração. Ele conhece o seu cansaço e o seu desejo sincero de acertar. E o que Ele tem para você hoje não é uma acusação ou mais uma cobrança. É um convite. Um convite para descansar nele, para entender que o seu amor não é baseado no seu desempenho, mas na sua graça infinita. O que Ele mais anseia não é o seu serviço, mas a sua companhia. Ele não quer apenas as suas mãos para o trabalho. Ele quer o seu coração para um relacionamento. Ele não está no topo de uma montanha de regras, esperando que você a escale com suas próprias forças. Ele desce até o vale do seu cansaço para caminhar ao seu lado. Então, para que possamos receber essa palavra tão especial, vamos preparar o nosso coração. Onde quer que você esteja, eu te convido a se unir a mim em uma breve oração, para acalmar a nossa mente e abrir o nosso espírito. Feche seus olhos por um instante, respire fundo e vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com o coração aberto. Pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde o nosso ser. Aquieta a nossa alma, Senhor. Tira de nós toda a ansiedade, todo o peso do desempenho e toda a voz que nos acusa ou nos cobra. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a Tua voz suave e clara. Revela-nos, Pai, aquilo que é bom, aquilo que Tu realmente desejas de nós. Que a Tua palavra encontre terra fértil em nosso coração e produza frutos de paz e de justiça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com o coração preparado, podemos agora mergulhar nesta verdade. E para entender a profundidade da resposta simples que Deus nos dá, nós precisamos primeiro viajar no tempo. Eu quero que você imagine por um instante. Feche os olhos, se puder, e venha comigo para as ruas poeirentas de Judá, há mais de 2.700 anos. Imagine uma nação que se dizia povo de Deus. Os templos estavam cheios, os altares fumegavam com sacrifícios e os rituais religiosos eram cumpridos com uma precisão impressionante. Visto de fora, parecia um povo devoto, um povo que honrava ao Senhor. Mas ao caminhar por essas ruas, você começaria a notar outra realidade. Você veria os ricos proprietários de terras movendo as cercas durante a noite
para roubar um pedaço do campo de uma viúva pobre. Você ouviria nos tribunais os juízes vendendo suas sentenças para quem pagasse mais, deixando o órfão sem defesa. Você veria os mercadores usando balanças falsas para enganar os seus clientes. E o mais chocante, você veria os profetas e os sacerdotes, os homens que deveriam ser a voz moral da nação, se calando diante da corrupção em troca de dinheiro e de conforto. Era uma sociedade de aparência piedosa, mas de coração doente. Uma fé de fachada, onde a adoração no templo no sábado não tinha nenhuma conexão com a vida vivida no resto da semana. É nesse cenário de hipocrisia que Deus levanta um homem do campo, um profeta chamado Miqueias, e através dele o povo, sentindo o peso do seu pecado e talvez o medo do juízo de Deus, começa a fazer a pergunta que ecoa através dos séculos. É uma pergunta que nasce do desespero e da culpa. No livro de Miqueias, capítulo 6, versículos 6 e 7, eles clamam: com que eu poderia me apresentar ao Senhor e me curvar perante o Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos ou bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Deveria eu oferecer o meu primogênito por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Você consegue sentir a escalada do desespero nessas perguntas? É a mentalidade de quem tenta negociar com Deus. Começa com um sacrifício padrão, um bezerro. Não é suficiente? Então vamos aumentar a aposta. Que tal milhares de carneiros? Ainda não. Que tal algo impossível? 10.000 ribeiros de azeite. E no auge do desespero, a oferta mais terrível: o meu próprio filho. É a tentativa humana de comprar o perdão, de apaziguar a ira divina com um preço cada vez mais alto. E essa mentalidade, meu querido irmão, minha querida irmã, não está tão distante de nós. Quantas vezes, no fundo do nosso coração, nós também tentamos barganhar com Deus? Senhor, se eu orar mais, se eu jejuar por mais dias, se eu servir em todos os ministérios da igreja, se eu fizer essa grande doação, então o Senhor vai me abençoar? Então o Senhor vai me perdoar? Então o Senhor vai me amar mais? Nós transformamos nossa fé em um sistema de trocas, de méritos, e acabamos exaustos, exatamente como aquele povo. E é nesse ponto, no clímax do desespero humano, que Deus interrompe o barulho. Ele para as ofertas, silencia os rituais e responde. A resposta não é uma nova exigência de sacrifício, não é uma nova lei complicada. É um chamado de volta à simplicidade, à essência. E essa resposta é uma das joias mais preciosas de toda a Escritura. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ouça com atenção o que o próprio Deus declara. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos ler de novo, deixando cada palavra penetrar em nossa alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus não escondeu a sua vontade. Ele não a tornou um mistério indecifrável. Ele a declarou, a tornou clara. E o que ele pede de nós se resume a 3 pilares, 3 movimentos que nascem de um coração transformado. E hoje, vamos nos aprofundar no primeiro deles. O primeiro pilar, a primeira coisa que Deus pede, é que você pratique a justiça. Entender o verdadeiro significado de justiça na Bíblia pode transformar radicalmente como você enxerga seu papel no mundo e sua vida diária. Quando ouvimos a palavra justiça, geralmente pensamos em um tribunal, em um juiz, em leis e punições. Pensamos em não roubar, não matar, não mentir. E sim, tudo isso está incluído. Mas a palavra hebraica usada aqui, mishpat, é infinitamente mais rica e mais profunda. Mishpat não é apenas evitar o mal, é promover ativamente o bem. Não é apenas uma justiça passiva de não fazer o errado. É uma justiça ativa, de fazer o certo, de restaurar o que está quebrado. Mishpat é a justiça que cria retidão. É usar o seu poder, a sua influência, os seus recursos, por menores que sejam, para corrigir a desigualdade e a opressão ao seu redor. Na Bíblia, a prática do Mishpat está sempre ligada ao cuidado com os mais vulneráveis da sociedade.
o órfão que não tinha pai para o defender, a viúva que não tinha marido para a sustentar, e o estrangeiro que não tinha terra ou família para o proteger. Praticar a justiça para o povo de Deus significava garantir que essas pessoas não fossem exploradas, que tivessem seus direitos defendidos e que fossem tratadas com dignidade. É a justiça que reflete o coração do próprio Deus, que é descrito nas Escrituras no Salmo 146, como aquele que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome e liberta os cativos. Então, como nós hoje podemos praticar a justiça? Onde o Mishpat de Deus se manifesta em nossa vida no século 21, ele se manifesta nas pequenas e nas grandes coisas. Praticar a justiça é a forma como você trata a pessoa que te atende no caixa do supermercado, o motorista do aplicativo, o entregador que chega cansado à sua porta. Você os enxerga como seres humanos, criados à imagem de Deus com dignidade, ou os trata como meros instrumentos para o seu conforto? Um bom dia, um obrigado, um olhar nos olhos. Isso é o começo da prática da justiça, o reconhecimento da humanidade do outro. Praticar a justiça é a forma como você conduz a sua vida profissional. Você é um empresário? Você paga salários justos aos seus funcionários? Você cria um ambiente de trabalho seguro e respeitoso? Você oferece produtos e serviços honestos? Você não busca o lucro a qualquer custo, explorando pessoas ou o meio ambiente? Isso é Mishpat. Você é um funcionário? Você cumpre o seu trabalho com integridade, com honestidade, não enganando seu empregador ou seus colegas? Você não participa de fofocas ou de esquemas que possam prejudicar outros? Isso também é Mishpat. Praticar a justiça é a forma como usamos a nossa voz e a nossa influência. Quando vemos um amigo sendo injustiçado no nosso círculo social, nós nos calamos por medo de nos envolvermos ou falamos em sua defesa. Quando vemos notícias de corrupção ou de opressão em nossa cidade ou em nosso país, nós nos tornamos cínicos e indiferentes ou oramos e buscamos, dentro dos nossos meios, ser uma voz pela retidão. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 17, diz: Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Esse chamado não era apenas para o povo de Israel, é para todos que se chamam povo de Deus, em todos os tempos. Talvez você esteja pensando, mas isso é muito grande para mim. Eu sou apenas uma pessoa. Lembre-se, Deus não pediu que você resolvesse todas as injustiças do mundo sozinho. Ele pediu que você pratique a justiça. O verbo está no singular. É um chamado pessoal. Começa no seu metro quadrado. Começa na sua casa, na forma como você trata seu cônjuge e seus filhos. Começa na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho. É um estilo de vida, uma decisão diária de agir corretamente, de ser íntegro, de tratar cada pessoa com a dignidade que ela merece como portadora da imagem de Deus. Este primeiro pilar nos ensina que a nossa fé não pode ser confinada às quatro paredes de uma igreja. Uma fé que canta louvores no domingo, mas que é cúmplice ou indiferente à injustiça na segunda-feira, é a mesma fé vazia que Deus condenou nos dias de Miqueias. A verdadeira espiritualidade transborda para a vida prática. Ela nos torna mais honestos, mais íntegros, mais corajosos e mais comprometidos com o bem-estar do nosso próximo. Este é o primeiro passo na jornada de volta ao coração de Deus. Não é um sacrifício no altar, mas um sacrifício vivo de uma vida reta, justa e que honra a Deus em cada ação. Vimos que a primeira resposta de Deus ao nosso anseio é um chamado para sermos agentes de retidão no mundo, para praticarmos a justiça. E isso é fundamental. É a base da vida que honra a Deus. Mas a justiça por si só, se for desacompanhada, corre um grande risco. Uma busca por justiça sem um coração correto pode se tornar fria, dura, implacável. Pode se transformar em legalismo, em um espírito de julgamento, onde vivemos com uma régua na mão, medindo os erros dos outros e os nossos, transformando a fé em um tribunal.
Nós nos tornamos como aquele irmão mais velho na parábola do filho pródigo, que estava tecnicamente certo, justo em suas queixas, mas cujo coração era incapaz de celebrar a graça. É por isso que Deus, em sua infinita sabedoria, não para na justiça. Ele adiciona um segundo elemento que muda tudo, que aquece a retidão e lhe dá a face de Cristo. É um convite não apenas para fazer algo, mas para amar algo. O segundo pilar é: ames a benignidade, ou, como em outras traduções, ames a misericórdia. A palavra hebraica usada aqui é hesed. E se houvesse uma palavra em todo o Antigo Testamento que pudesse resumir o coração de Deus em relação à humanidade, essa palavra seria hesed. É um termo tão rico, tão profundo, que nenhuma palavra em português consegue capturar todo o seu significado. Nós a traduzimos como misericórdia, benignidade, amor leal, bondade fiel. Hesed é o amor que se recusa a desistir. É o amor que permanece firme mesmo quando a outra parte falha. É o amor do pacto de Deus com o seu povo. Um amor que diz: eu estarei com você, não importa o que aconteça. Minha fidelidade a você é maior do que a sua infidelidade a mim. É o amor que vemos na história de Oséias, que continuou amando sua esposa infiel. É o amor que Davi celebra no Salmo 136, que repete 26 vezes, porque a sua hesed dura para sempre. Agora vamos contrastar isso com a justiça que acabamos de ver. A justiça, mishpat, é dar a cada um o que é devido, o que é merecido. Se você trabalha, a justiça diz que você merece receber seu salário. Se alguém comete um crime, a justiça diz que essa pessoa merece uma punição. A justiça é essencial para que o mundo não seja um caos. Mas a misericórdia, a hesed, opera em uma lógica completamente diferente. A misericórdia é não dar a alguém a punição que ela merece. É suspender o juízo em favor da compaixão. É o pai que vê o filho pródigo voltando e, em vez de lhe dar a lição de moral que ele merecia, corre ao seu encontro com abraços e beijos. A justiça estabelece o chão do nosso comportamento, o mínimo. A misericórdia eleva o teto, nos chamando a agir como o próprio Deus. E note o que o profeta diz. Deus não nos pede apenas para fazer misericórdia. Ele nos pede para amar a misericórdia. A diferença é colossal. Fazer misericórdia pode ser um ato isolado, uma obrigação, algo que fazemos por peso na consciência. Mas amar a misericórdia significa que o nosso coração se deleita em ser compassivo. Significa que nós encontramos alegria em perdoar, em ajudar, em restaurar. Significa que a nossa inclinação natural, moldada por Deus, passa a ser a da graça e não a do julgamento. Nós nos tornamos pessoas que procuram oportunidades para mostrar bondade. Jesus contou uma história que é talvez a ilustração mais perfeita do que significa amar a misericórdia. É a parábola do bom samaritano, em Lucas, capítulo 10. Um homem é espancado, roubado e deixado quase morto na beira da estrada. Passa um sacerdote, um homem da religião, um especialista na lei de Deus. Ele vê o homem ferido e a justiça talvez dissesse que o homem merecia ajuda. Mas ele passa para o outro lado. Depois vem um levita, um assistente do templo, outro homem profundamente envolvido com o serviço a Deus. Ele também vê e também passa de largo. Talvez eles estivessem preocupados com a pureza ritual ou com seus compromissos. Eles conheciam a lei, mas não amavam a misericórdia. Então, vem um samaritano, um homem desprezado pelos judeus, considerado um herege, um inimigo. A justiça, do ponto de vista daquela cultura, não exigia nada dele. Ele não tinha nenhuma obrigação para com aquele judeu ferido, mas a Bíblia diz que quando ele o viu, ele teve compaixão. A hesed brotou em seu coração. E o que ele fez? Ele não apenas sentiu pena, ele agiu. Ele limpou as feridas do homem, colocou-o em seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ele pagou ao dono da hospedaria e disse: cuide dele, e o que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando voltar. Isso é amar a misericórdia. É ir além do que é esperado.
é custoso, é inconveniente, é sacrificial. É o amor em ação, motivado por uma compaixão que não faz distinção de raça, de religião ou de merecimento. Como então nós amamos a misericórdia em nosso dia a dia? Nós amamos a misericórdia quando escolhemos perdoar aquela pessoa que nos feriu profundamente, mesmo que ela não tenha pedido perdão. É um ato de esede que nos liberta do veneno da amargura. Nós amamos a misericórdia quando vemos um colega de trabalho lutando com uma tarefa e oferecemos ajuda sem a intenção de ganhar crédito por isso. Nós amamos a misericórdia quando ouvimos sobre a dor de alguém e, em vez de oferecer conselhos prontos, simplesmente sentamos ao lado dessa pessoa em silêncio, oferecendo nossa presença e nosso ombro. Nós amamos a misericórdia quando somos pacientes com as falhas dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos pais, lembrando que nós também somos falhos e vivemos da misericórdia de Deus. Amar a misericórdia é ter um coração que se quebra com as coisas que quebram o coração de Deus. Até aqui vimos o que Deus nos chama a fazer e o que Ele nos chama a amar. Praticar a justiça e amar a misericórdia são os dois grandes pilares da vida que agrada a Deus, a expressão externa da nossa fé. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu consigo fazer isso? Como eu consigo ser justo quando o mundo é corrupto? Como eu consigo amar a misericórdia quando o meu coração está ferido e duro? A resposta está no terceiro e último pilar de Miqueias. E este não é apenas mais um pilar ao lado dos outros. Este é o fundamento sobre o qual os outros dois se firmam. Sem ele, a justiça desmorona em legalismo e a misericórdia se evapora em sentimentalismo. É aqui que a verdadeira transformação acontece. O terceiro pilar é: andes humildemente com o teu Deus. Andar com Deus. Que imagem linda e poderosa! Andar com alguém implica relacionamento, companhia, intimidade. Não é um evento único, como ir à igreja no domingo. É um processo contínuo, um estilo de vida. É começar o dia consciente da presença de Deus. É conversar com Ele ao longo das horas, compartilhando suas alegrias e suas lutas. É tomar decisões buscando a sua direção. É terminar o dia entregando suas preocupações a Ele. A Bíblia nos dá o exemplo de Enoque, em Gênesis capítulo 5, de quem se diz simplesmente que ele andou com Deus. Sua vida foi tão íntima, tão alinhada com o Criador, que Deus o tomou para si. Andar com Deus é viver em constante comunhão com Ele. Mas Miqueias acrescenta uma palavra crucial: andes humildemente. A humildade é a chave que abre a porta desse relacionamento. Andar humildemente com Deus significa, antes de tudo, reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Ele é o Criador. Nós somos a criatura. Ele é soberano. Nós somos dependentes. Ele é a fonte de toda sabedoria e força. E nós, sem Ele, nada podemos fazer. A humildade é o oposto daquela atitude do povo dos dias de Miqueias, que achava que poderia, com suas próprias ofertas e sacrifícios, controlar a Deus. A humildade é a rendição. É a postura de quem diz: Senhor, eu não sei o melhor caminho. Guia-me. Eu não tenho forças para ser justo e misericordioso. Fortalece-me. A tua vontade, não a minha, seja feita. E é aqui que tudo se conecta. Esta caminhada humilde com Deus é a fonte de poder para a prática da justiça e para o amor à misericórdia. Por quê? Porque quando você anda intimamente com um Deus que é perfeitamente justo, o caráter dele começa a ser formado em você. Seus olhos começam a ver o mundo como ele vê. Você começa a se indignar com a injustiça, não por uma questão de ideologia política, mas porque a injustiça ofende a santidade e o coração do Deus com quem você caminha. A sua prática da justiça deixa de ser um esforço próprio para se tornar um transbordar natural do caráter de Deus em sua vida. Da mesma forma, quando você anda humildemente com um Deus que é a personificação da Hesed, da misericórdia, você se torna diariamente consciente da imensa graça que recebeu. Você se lembra de que seus pecados foram perdoados, de que você foi acolhido quando era um inimigo,
E essa consciência constante da misericórdia que te alcançou derrete a dureza do seu coração. Torna-se impossível, a longo prazo, andar em comunhão com o Deus da graça e, ao mesmo tempo, negar graça aos outros. A sua capacidade de amar a misericórdia não vem de sua própria bondade, mas da fonte inesgotável de misericórdia com a qual você tem comunhão diária. Sem essa caminhada humilde, a justiça se torna arrogância e a misericórdia se torna conivência. Mas quando estamos alinhados com Deus, Ele nos dá a sabedoria para saber quando ser firmes como a justiça e quando ser ternos como a misericórdia. Esta é a vida integrada que Deus nos chama a viver. Não uma vida de compartimentos onde o espiritual está separado do prático, mas uma vida onde a nossa comunhão vertical com Deus, a nossa caminhada humilde se manifesta horizontalmente em ações de justiça e em um coração que ama a misericórdia. Este é o caminho bom, o caminho que Deus declarou. Nós viajamos juntos pela história, mergulhamos no coração da palavra de Deus e desvendamos os 3 pilares da vida que o agrada: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Ele. Mas de nada vale todo esse conhecimento se ele permanecer apenas em nossa mente. A palavra de Deus não é um livro para ser meramente estudado. É uma semente para ser plantada no solo do nosso coração e gerar frutos em nossa vida. Por isso, depois de ouvir tudo isso, eu quero te convidar com todo o carinho e respeito a olhar para dentro. Quero te convidar para uma conversa sincera, de coração para coração, entre você e Deus. Como essa palavra poderosa de Miqueias se reflete na sua vida. Não na vida ideal que você gostaria de ter, mas na sua vida real. Hoje, vamos usar esses próximos minutos não como um momento de acusação ou de culpa, mas como um instante de luz, onde o Espírito Santo, com sua infinita gentileza, pode nos mostrar onde estamos e para onde Ele quer nos levar. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu te encorajo a não respondê-las rapidamente. Deixe que elas ecoem no seu interior. A primeira reflexão é sobre o primeiro pilar. Pense comigo sobre a sua última semana, desde o último domingo até este momento, onde você teve a oportunidade de praticar a justiça, a mishpat, e talvez nem tenha percebido. Pense nos seus relacionamentos, nas suas conversas, nas suas transações. Naquela conversa no trabalho ou entre amigos, quando o nome de alguém que não estava presente foi mencionado em tom de fofoca ou de crítica, você teve a chance de ser justo, de mudar de assunto ou de dizer uma palavra boa sobre aquela pessoa. Naquela negociação, por menor que fosse, ao comprar ou vender algo, você foi tentado a levar uma pequena vantagem, a omitir um detalhe para se beneficiar. Como você tratou a pessoa que limpou o chão do lugar onde você passou, o motorista que te conduziu, o atendente que te serviu? Você os viu? Você reconheceu a dignidade deles com um gesto, um sorriso, uma palavra de gratidão? Não se apresse. Deixe o Espírito Santo trazer essas cenas à sua memória. Muitas vezes, as maiores oportunidades de praticar a justiça não estão nos grandes palcos, mas nos pequenos gestos do dia a dia. É nesses momentos que o nosso caráter é revelado. Deus não está te perguntando se você liderou uma revolução. Ele está te perguntando se você foi fiel no pouco. Se você foi uma presença de retidão e integridade no seu pequeno mundo. Onde, nesta última semana, a justiça de Deus pôde fluir através de você? E onde talvez você, pela pressa ou pela distração, acabou represando esse fluir? Apenas observe, sem julgamento, e apresente isso a Deus. Agora vamos para o segundo pilar, aquele que aquece o coração. Existe alguma situação ou pessoa em sua vida, neste exato momento, para a qual Deus está te chamando a amar a misericórdia? Ao falar sobre isso, talvez um nome, um rosto, uma memória tenha vindo imediatamente à sua mente. Talvez seja a ferida de uma amizade quebrada, uma palavra dura dita por um familiar, uma traição que deixou uma cicatriz profunda. O chamado para amar a Resed
muitas vezes nos encontra no lugar da nossa maior dor. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo, mas é se recusar a permitir que a ferida do passado continue a envenenar o seu presente e o seu futuro. É entregar o direito de vingança nas mãos do único e justo juiz e escolher caminhar em liberdade. Existe alguém que você precisa liberar em seu coração, não por essa pessoa merecer, mas porque você ama a misericórdia, assim como a misericórdia de Deus te amou? Mas amar a misericórdia vai além do perdão. Pode ser também a paciência. Aquela paciência extra com seu filho que está em uma fase difícil, com seus pais que estão envelhecendo, com seu cônjuge que tem um hábito que te irrita. É a compaixão por um colega de trabalho que cometeu um erro, em vez de se juntar ao coro das críticas. É a generosidade de ajudar alguém financeiramente sem esperar nada em troca, nem mesmo um obrigado. É ter misericórdia de si mesmo também. Aceitar que você é falho, que você comete erros e se acolher com a mesma graça com que Deus te acolhe, em vez de viver sob o chicote da autocondenação. Onde Deus está te convidando a ser um canal da sua terna misericórdia? Quem, ao seu redor, está sedento por um copo de água da sua compaixão? E por fim, a pergunta mais importante, a que sustenta tudo. Como está a sua caminhada? A sua rotina diária inclui momentos conscientes de andar humildemente com Deus? Ou a correria da vida, as urgências, as notificações do celular tem te afastado dessa comunhão silenciosa e constante? Seja honesto com você mesmo. Qual é a primeira voz que você ouve pela manhã? É a voz suave de Deus na sua palavra, em oração? Ou é a voz ansiosa do mundo, vinda das notícias, das redes sociais, da sua lista de tarefas? Ao longo do seu dia, no meio do trabalho, dos estudos, dos cuidados com a casa, você faz pequenas pausas para respirar fundo e se lembrar da presença dele? A sua oração tem sido um diálogo, uma conversa de amigo com amigo, ou se tornou um monólogo, uma lista de pedidos que você recita antes de dormir? Andar humildemente com Deus não é sobre adicionar mais um item à sua lista de afazeres. Não é agora, além de tudo, eu preciso arrumar tempo para Deus. É uma mudança de postura. É convidar Deus para participar de tudo o que você já faz. É transformar o ato de lavar a louça em um momento de gratidão. É transformar o caminho para o trabalho em um período de intercessão. É ver o rosto de Cristo nas pessoas que você encontra. É uma consciência contínua da sua presença, um reconhecimento da sua total dependência dele para cada respiração. Como está a saúde da sua intimidade com Deus? Ela tem sido nutrida ou negligenciada? Depois dessa reflexão, eu quero te fazer um convite prático. A palavra de Deus nos chama à ação. Por isso, eu te desafio a não tentar mudar tudo de uma vez. Isso seria esmagador e insustentável. Em vez disso, escolha um desses 3 pilares para focar intencionalmente nos próximos 7 dias. Apenas um. Peça ao Espírito Santo para te mostrar qual deles o seu coração mais precisa neste momento. Se for a justiça, talvez o seu desafio prático para esta semana seja o de procurar uma oportunidade de elogiar sinceramente alguém que geralmente é invisível ou criticado em seu ambiente. Ou talvez seja o de resolver uma pequena pendência financeira com total integridade. Uma pequena ação. Se for a misericórdia, talvez o seu desafio seja o de finalmente enviar aquela mensagem de paz para a pessoa com quem você teve um desentendimento, sem esperar uma resposta. Ou talvez seja o de escolher não reclamar de ninguém durante um dia inteiro, substituindo cada impulso de crítica por uma oração silenciosa por aquela pessoa. E se for a caminhada humilde, talvez o seu desafio seja o de nos próximos 7 dias separar os primeiros 5 minutos da sua manhã, antes mesmo de pegar no celular, para ficar em silêncio diante de Deus e apenas dizer: Senhor, bom dia, eu sou teu, guia o meu dia. Apenas isso. Escolha uma pequena semente de obediência, e veja o que Deus faz. Trate isso como um experimento de fé.
Ao dar um pequeno passo prático, você abre um espaço enorme para que o poder de Deus opere em você e através de você. A vida que agrada a Deus não é construída com um único salto heróico, mas com uma sucessão de pequenos passos humildes na direção certa. Depois de nos olharmos no espelho da palavra e depois de nos comprometermos em dar um pequeno passo de fé, resta-nos fazer a coisa mais importante e mais poderosa de todas: reconhecer a nossa total incapacidade de fazer qualquer uma dessas coisas com a nossa própria força e pedir a ajuda daquele que pode todas as coisas. A vida que Deus nos chama a viver não é vivida pelo esforço, mas pela entrega. Por isso eu te convido a se unir a mim agora, em um momento de oração, entregando a Deus o nosso desejo de viver essa verdade. Vamos falar com o Pai. Amado Deus e Pai de infinita bondade, nós nos chegamos a Ti em nome de Jesus, com o coração humilde e grato. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque Tu não nos deixas no escuro, mas revelas a nós o que é bom, o caminho que Te agrada e que nos traz vida. Pai, nós confessamos que muitas vezes nos perdemos, complicamos o que Tu fizeste simples, transformamos o relacionamento contigo em uma religião de regras e de méritos. Nos cansamos tentando Te impressionar, quando o Teu único desejo sempre foi o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa arrogância e pela nossa autossuficiência. Nós queremos, hoje, aprender a andar humildemente contigo. Ensina-nos a depender de Ti a cada momento. Que o primeiro pensamento do nosso dia seja Teu, e que a nossa última palavra da noite seja de gratidão a Ti. Cria em nós um coração que anseia pela Tua presença mais do que por qualquer outra coisa. Espírito Santo, nós Te pedimos que graves em nós o Teu amor pela justiça. Abre os nossos olhos para que possamos ver as pessoas como Tu as vês. Quebra em nós toda a indiferença para com o sofrimento alheio. Dá-nos coragem para sermos íntegros onde a corrupção abunda. Dá-nos uma voz para defender o que é certo, mesmo que em sussurros. Que as nossas mãos, as nossas palavras e as nossas escolhas se tornem instrumentos do Teu mishpat, da Tua justiça que restaura e que cura. E acima de tudo, Senhor, nós pedimos, dá-nos um coração que não apenas faz, mas que ama a misericórdia. Derrama sobre nós a Tua hesed, o Teu amor leal e compassivo, até que ele transborde de nós para os outros. Onde houver em nós raízes de amargura, rega-as com a Tua graça, até que se transformem em perdão. Onde houver julgamento, planta a semente da compaixão. Onde houver dureza, quebra o nosso coração de pedra e dá-nos um coração de carne. Faz de nós, Pai, pessoas seguras o suficiente no Teu amor, para que possamos amar os outros sem esperar nada em troca. Que sejamos conhecidos como filhos e filhas do Deus da misericórdia. Nós entregamos a Ti o nosso desejo, a nossa vontade e a nossa fraqueza. Transforma-nos, molda-nos, usa-nos segundo o Teu querer, para que a nossa vida seja um reflexo belo e simples daquilo que Tu pedes de nós. Em nome de Jesus, o nosso justo e misericordioso Salvador. Amém. Que a paz que vem dessa entrega permaneça em seu coração. A mensagem que Deus nos deu através de Miqueias não é um fardo, é uma libertação. É a permissão para descermos da esteira do desempenho religioso e entrarmos no descanso de um relacionamento verdadeiro. Lembre-se sempre disto. Deus não está interessado no tamanho dos seus sacrifícios. Ele está interessado na sinceridade do seu coração. Ele não quer as suas ofertas, Ele quer a sua companhia. A vida cristã autêntica, no fim das contas, é surpreendentemente simples em seu chamado, ainda que profunda em sua transformação. É uma vida onde a nossa comunhão diária e humilde com o Pai nos enche de tal maneira que a justiça e a misericórdia começam a transbordar de nós naturalmente, como um fruto e não como um esforço. E nunca se esqueça, você não está sozinho ou sozinha nesta jornada. A cada passo humilde que você dá em direção a Ele, Ele corre ao seu encontro com graça e com força. Não desanime com suas falhas.
A caminhada é um processo, e cada tropeço é uma oportunidade de experimentar de novo a sua infinita misericórdia e de se levantar mais dependente dele. Que a sua vida, a partir de hoje, se torne um belo testemunho do que realmente importa para o coração de Deus. Um coração justo, um espírito misericordioso e uma vida que caminha, passo a passo, em humilde amizade com Ele. Se esta mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, eu te peço que a compartilhe com alguém que você ama, alguém que talvez esteja cansado e precise ouvir essa verdade libertadora. Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhando qual dos 3 pilares mais falou com você. Sua partilha enriquece a nossa comunidade. E se você ainda não faz parte deste canal, inscreva-se e ative as notificações para que possamos continuar crescendo na fé e no conhecimento da palavra juntos, a cada novo vídeo. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro.